No rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico ortopedista, o palmeirense, Dr. Anderson Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Anderson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aí, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre muito bom estar aqui, né? Uma expectativa sempre muito boa de a gente fazer de encostar hoje, inclusive, no líder do brasileiro. A gente já está encostado, né? Agora vamos colar, né? Hoje a responsabilidade é toda deles. A má fase é deles, né? Acho que o jogo hoje vai ser o inverso do que foi o jogo passado. O jogo passado, eu lembro muito bem. Botafogo ganhou de 1-0 com um lance único de gol. Assim, só foi uma bola lá e fez o gol. Numa atrapalhada da defesa. O Palmeiras perdeu o pênalti, bola na trave. Tudo errado naquele dia. Hoje vai dar tudo certo. Doutor, qual é a hora de procurar ortopedista, né? A gente sabe que nós temos aqui médicos com várias especialidades, mas com relação ao ortopedista, qual é a hora ideal de se procurar um ortopedista? Isso é engraçado porque muitas vezes o paciente quando chega lá no consultório e eu pergunto, mas por que você não veio antes? Aí o paciente fala, doutor, mas é porque eu não sabia que isso era coisa de ortopedista, se eu já devia ter vindo. E às vezes, a gente tava conversando aqui fora do ar, às vezes parece óbvio, né, quando procurar o ortopedista, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito para a pessoa saber e entender. Existem algumas coisas que levam o paciente a buscar o ortopedista e é importante que ele saiba, tenha consciência disso, quais são as principais coisas que deveriam levá-lo a procurar o ortopedista, para que a gente não demore no tratamento, para que a gente não demore no diagnóstico de algum problema que porventura o paciente venha a ter. Então, a causa clássica que leva o paciente para o ortopedista é dor, né? Mais ainda trauma, levou uma pancada, tem uma suspeita de fratura. Isso aí todo mundo vai procurar direto o ortopedista. Mas tem muitas outras coisas que a gente precisa atentar para que a gente não demore demais a procurar ajuda. Então, claro, não vai ser qualquer dor que vai levar você para o ortopedista. Eu sempre falo para os pacientes. O paciente chega e fala, doutor, eu estava com a dor nas costas, mas aí eu tomei o remédio e melhorei. Desculpa, eu tomei por conta própria. Eu falo, não. O problema não é você sentir uma dor e você tomar o remédio. O problema é você sentir uma dor, tomar um remédio que porventura você já tinha sido anteriormente orientado àquela conduta, de repente lá atrás você passou no médico, passou no próprio ortopedista com aquela mesma dor, com aquele mesmo tipo de dor e o médico passou aquela medicação e você só fez repetir. Tranquilo, não vejo problema nenhum nisso, até oriento os pacientes a fazerem isso. Só que onde é que está o erro? É na persistência da dor o paciente não procurar logo o ortopedista, não procurar ajuda médica. Então, é muito comum o paciente toma um remédio, não melhorou, aí o que é que vai fazer? Vai na farmácia, liga para o amigo, liga para a mãe, para um conhecido, querendo tomar outro tipo de remédio. E ele vai se enchendo de remédio, vai se enchendo de pomada, cheio de milacria, né? Que tem muitas vezes. E não resolve. E quando vai buscar ajuda médica, passa lá no consultório no ortopedista, ele está com 2, 3 meses já de dor. Então, eu brinco que quem tem dor tem pressa. Então, é bom ir logo, né? Em não resolvendo, procurar logo o ortopedista nessas dores persistentes, recorrentes. Então, você fez o básico, tomou remédio, não melhorou, fez o exercício, não melhorou. Às vezes tem um fisioterapeuta de confiança, foi lá, começou a fazer a fisioterapia e mesmo assim não teve uma resposta positiva, essa é a hora de você procurar o ortopedista. A principal hora, né? Outras causas que é importante você atentar, que são causas mais silenciosas, é a perda de mobilidade. Como assim? Então, você começa a perceber que você não está conseguindo mais dobrar, esticar o joelho como antes, que você não está conseguindo dobrar a coluna, não consegue se agachar mais como antes. O braço, ele está doendo quando você começa a levantar, vai pegar algum peso, vai pegar uma panela, algum objeto acima
ali da cabeça e você sente um pouco de incômodo, você sente que não está conseguindo mais mexer do jeito que mexia. Então, isso é um sinal de alerta que tem algum problema aí na sua articulação, algum problema muscular que a gente precisa intervir o mais rápido possível para a gente impedir que isso progrida de uma forma a incapacitar, a causar alguma limitação para o paciente. E outra coisa também que é importante é atentar, geralmente isso mais em criança, mas não só em criança, para o aparecimento de deformidades. Então, você começou a perceber ali que seu filho, sua filha, ou alguém da sua família começou a apresentar aquele desvio da coluna, né? A famosa escoliose. Você percebe que o joelho está um pouquinho torto, o pé está um pouquinho torto. Por mais que na grande maioria das vezes não seja nenhum problema, que não vá necessitar de um tratamento mais específico, muito menos cirurgia, é importante passar na avaliação com o ortopedista para a gente tirar todas as dúvidas, a gente orientar direitinho e propor o melhor tratamento para que a gente previna, de repente, uma maior deformidade, alguma complicação no futuro. Tem uma pergunta, mostra a imagem aí para o doutor Anderson. Doutor, o que é que o senhor acha aí sobre a minha coluna? Sinto bastante dor. Vou ter que me acostumar ou com o tempo a tendência é se agravar mais ainda, né? Um bom dia, aqui é o Carlos do bairro Boa Passagem, aqui na cidade de Caicó. Carlos, vamos lá. Primeiro, para mim, na minha cabeça, não entra se acostumar com a dor. Não dá, isso não existe, isso não entra na minha cabeça. Se você passou em algum médico que disse, se acostume com a dor, desculpe, mas desconsidere. A gente não tem que absorver essas crenças limitantes nas nossas vidas, essa e tantas outras, né? Então, tem muita coisa que você pode fazer para você tratar e você prevenir dor. A gente sempre fala aqui sobre exercício, a importância do exercício físico, mas realmente esse é o caminho para uma vida sem dor, uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor. Então, você tem uma escoliose. Você não vai ter dor só pela escoliose. A escoliose ela vai ser um fator de risco para você ter dor. Então, eu brinco sempre com os pacientes da seguinte forma para explicar o que é fator de risco, né? De falar em questão de probabilidade. Então, se você, Marcos, por exemplo, joga na Mega Sena, você joga 10 bilhetes, certo? E eu jogo 100. Quem é que tem mais chance de ganhar? Você. Eu, né? Mas quer dizer que eu vou ganhar? Não. Eu posso não ganhar e você pode ganhar, né? Então, o fato de eu ter um fator de risco, o fato de ter uma chance maior de ter a dor, não quer dizer que eu vá ter a dor. Então, os pacientes que têm escoliose, o paciente que, por exemplo, que tem hernia de disco, ele não necessariamente vai ter um quadro de dor crônico, dor o tempo todo, que vai limitar, que vai incapacitar ele de fazer as coisas. Agora, a gente precisa tratar. Então, muitas vezes o paciente sente essa dor e nem é por causa da escoliose. É uma dor mais postural, da rotina dele do dia a dia. Então a gente tem que entender com que ele trabalha, se ele está fazendo atividade física, que tipo de esforço ele faz, e a gente conseguir realmente cuidar do paciente. Ultimamente eu tenho batido muito nessa tecla, em que na faculdade muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a minha faculdade foi assim. Eu fui formado para tratar de doenças. Eu não fui formado para cuidar de pessoas. Então, eu comecei a cuidar de pessoas depois que eu virei médico e entendi que a minha função, a minha vida como médico não podia ser simplesmente tratar de doenças. Então, o paciente chega para mim e fala, doutor, você trata só de joelho? Eu falo, não, eu não trato só de joelho, eu cuido de pessoas que têm dor no joelho. Então, é totalmente diferente. Então, a gente precisa ter essa concepção e a gente avaliar todos esses parâmetros do paciente. Então não é só chegar, eu tenho uma dor no joelho, pronto, tá aqui o remédio, faça esse exame e pronto. Não vou conseguir resolver o problema do paciente. Então a gente tem que conversar, tem que entender de onde vem essa dor, fatores associados, o que é que melhora, o que é que piora, realmente conversar com o paciente. E na grande maioria das vezes a gente consegue resolver com coisas simples.
orientando o paciente de coisas que ele precisa fazer, de coisas que ele tem que evitar. E dessa forma a gente consegue um resultado muito bom, uma vida sem dor e com qualidade de vida. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marco Danta. Aqui é Maria que mora em Equador, Marco Danta. Eu tô com 51 anos, Marco Danta. Aí, ontem eu fui para o médico, aí fiz todos os exames. Aí eu sinto uma dor na minha coxa com a dormência. Aí perguntei se me caiu, o que ele acha disso. Um abraço, Maria, lá de Equador. E aí, doutor Anderson? Pronto, dor com dormência é uma coisa que é importante avaliar. A gente não pode achar normal, não é o comum. Você sentir um dolorimento depois de um esforço, de alguma pancada que você levou, isso beleza, isso é normal. Agora, uma dor associada com dormência, a gente tem que avaliar se tem alguma radiculopatia, se tem algum problema neurológico que está causando isso. Muitas vezes, alguma patologia da coluna, não necessariamente uma hérnia de disco, pode dar uma dor e uma dormência irradiada pela região da coxa. Então, esse é um caso de um tipo de dor, de um tipo de queixa que é importante passar no ortopedista para ser avaliada clinicamente e, se necessário, pedir algum exame complementar. Marcos Jantas pergunta, doutor Anderson, estou sentindo muita dor de fascite, o que fazer? A fascite plantar, né, provavelmente é a fascite plantar, aquela dor que dá ali na sola do pé, geralmente mais no calcanhar, ela não necessariamente, eu já falo logo isso, não necessariamente ela está ligada a um esporão de calcânio, um esporão de galo tão conhecido. Mas a fascite plantar, na grande maioria das vezes, o tratamento ele tem que ser à base de exercícios, de alongamento e mudança de calçado. Então, geralmente, quando você usa um calçado que tem um salto atrás, ou seja, a parte de trás do calçado seja mais elevada, fazendo com que diminua a sobrecarga nessa região do calcanhar, que é o ponto sensível do processo inflamatório da fascite, geralmente o paciente melhora muito. Então, qual a principal característica do paciente com fascite plantar? Acorda no meio da noite ou quando acorda de manhã vai colocar o pé no chão, é a pior dor do mundo, tem que andar, se levantar na ponta dos pés porque não aguenta. Então, se você já começou a tomar remédio, fez compressa, procurou no YouTube alguns exercícios para fazer e mesmo assim não está resolvendo, é importante passar na avaliação com o ortopedista para a gente ver uma melhor conduta, de repente uma medicação mais forte, alguma medicação injetável. E muitas vezes quando o paciente não responde só esses processos de alongamento, essa questão de mudança de calçado, precisa fazer fisioterapia. Só vai melhorar com a fisioterapia. Então é importante realmente ser avaliado. Isso é coisa de corredor então, né? Corredor tem muita fascite plantar. Muita fascite plantar. Muita canelite. Mas não quer dizer, gente, certo? Que se você for correr, você vai ter fascite plantar, você vai ter canelite. Essa coisa de que a corrida de rua causa lesão, causa muita dor, isso é conversa de quem não corre. E geralmente quem tem essas dores, às vezes o cara tá empolgado, né? Se empolgou porque correu 5, quer correr 10, quer correr 21 e começa a sobrecarregar o treino e às vezes tem esse tipo de dor. Tem que ver a questão do calçado, se é um corredor, como é que tá o ajuste do tênis, se está fazendo a quilometragem do tênis, está deixando o tênis descansar. Tudo isso é importante avaliar para a gente conseguir chegar na causa dessa fascite. Doutor Anderson, eu tenho distonia cervical, tomo Prolopa e faço físio e aplico 3 vezes ao ano, só que até para comer dói muito. Estou no tratamento certo? Pergunta ao ouvinte. Tá, eu acho que, assim, distonia cervical é uma coisa que não é comum. E por não ser uma coisa comum, eu não sei se é o mesmo ouvinte. Não, mas é outro ouvinte. Não, de outras vezes, Sim. né? Que essa pergunta já chegou. Eu acho que está no caminho certo. Na época, eu orientei essa questão da atividade física, falei que o exercício ele é de suma importância. A distonia vai ser esses movimentos involuntários, como se você estivesse tendo espasmo, uma cãibra crônica. Então, o músculo
tem que estar bem alongado, tem que estar bem fortalecido. Isso a gente só vai conseguir realmente com o exercício. Tem as medicações específicas aí que vão ajudar, mas o exercício ali diário, rotineiro, é o grande fator diferenciador, que vai melhorar mais a questão das dores, desses espasmos e principalmente da qualidade de vida. Então, tá certinho. Doutor Anderson, e quem tem fascite plantar de AVC isquêmico? O pé, quando deito, ele deita também, e aí? Não, aí não é fascite, aí tem que ver se tem alguma sequela neurológica do AVC, porque a fascite é o processo inflamatório por sobrecarga, que pode estar relacionado com esporão de calcânio ou não, mas não tem uma relação direta com o AVC. O AVC vai dar aí tem que ver, avaliar o grau, né? O grau de comprometimento neurológico, muscular, mas essa síndrome, pelo que eu entendi, está com o pé caído, né? Foi isso que ele falou? Ela até disse que tem diminuição de força do lado do pé. Pronto, aí é um problema da sequela. Vamos lá. O que é a fascite plantar? Na parte da sola do pé, da parte plantar do pé, tem uma pelezinha que ela sai do calcanhar e ela abre como um leque para a parte dos dedos. Essa pelezinha a gente chama de fáscia plantar. A fascite plantar é o processo inflamatório dessa fáscia, que muitas vezes está associada, tem como fator de risco o esporão de calcânio e o esporão de galo. Então, a fascite plantar é o processo inflamatório da fáscia plantar. Num paciente que tem uma sequela de AVC, tem um comprometimento muscular, tem um comprometimento neurológico, tem perda de força, de repente, de forma indireta, ele vai ter uma pisada diferente, vai gerar uma sobrecarga nessa região da fáscia e vai causar dor, vai causar inflamação. Mas não existe uma relação direta entre o AVC e a fascite. Pode ser uma relação indireta por consequência desse déficit muscular, desse déficit de força, está sobrecarregando o pé. Então, o tratamento vai ser tanto da parte do AVC para restabelecer essa questão do tônus, ganhar o máximo de força muscular e tratar o processo inflamatório da fasciite. Doutor, meu esposo corre 30 minutos todo dia. Qual o melhor calçado? O melhor calçado? Primeiro você devia correr junto com ele. No caso, a nossa ouvinte. Nossa ouvinte, né? Não adianta só você ficar. Você tem que seguir o exemplo. Você tá com um cara desse em casa, dando um exemplo desse para você, correndo 30 minutos por dia. Tem que correr junto, né? O tênis vai muito de cada pessoa. Então, o tênis, o que é que a gente tem? Hoje, os tênis, eles têm um sistema de amortecimento que duram em torno de 400 a 600 quilômetros. Isso não vem identificado no tênis. Mas quando a gente participa de fórum, conversa com pessoas que correm há muito tempo, e geralmente é isso que o tênis dura. Então, se ele corre, vamos dizer, 30 minutos por dia, ele vai correr aí perto de 4, 5 quilômetros, vamos dizer, todos os dias. Ele vai correr 30 quilômetros por semana, ele vai correr 120 quilômetros no mês, certo? Em 4 meses, ele já correu aí perto de 500 quilômetros. E em 4 meses, se você pensar, 4 meses de uso, o tênis está zerado, está bonitão lá, parece novo. Só que muitas vezes o sistema de amortecimento ele já não está mais funcionante. Então é importante a gente tentar controlar essa quilometragem, de preferência, se ele corre todo dia. Era importante ele ter 2 tênis, pelo menos, para alternar, porque os sistemas de amortecimento dos tênis também, quando você usa, então ele demora um tempo como se fosse para voltar, como se a espuma demorasse um tempo a voltar, a deixar de ter aquela deformação da carga, da pisada, para ter o sistema de amortecimento 100% de novo. Então, se você puder ter 2 tênis, seria o adequado. Outra coisa é ver o tipo de pisada dele, se é uma pisada supinada, se é uma pisada pronada, se é uma pisada neutra. Quando for comprar o tênis, é importante, se puder, comprar um tênis ou pisada neutra ou para o tipo de pisada que ele é. A pisada supinada é aquela pisada que a pessoa pisa com a parte de fora do pé. A pisada pronada com a parte de dentro, aquele pé todo chapado no chão. Então, essas coisas são coisas importantes para a gente avaliar quando vai comprar um tênis. E claro, né?
um tênis que caiba no bolso. Não vai na loucura, né? Você vai hoje, cada vez os tênis estão cada vez mais caros, vindo com mais tecnologia. E eu sempre falo isso. Você que aí corre 5 km e tal, você não precisa comprar um tênis de performance. Eu comecei a correr agora, eu vou comprar o tênis que o cara lá bateu o recorde mundial de maratona. Não precisa. Um tênis, se você puder, pode comprar, não tem problema nenhum, mas não precisa, não tem necessidade. O tênis de performance é para quem realmente está treinando para performance. Para atividade do dia a dia, da gente de atividade física, os tênis de entrada, até intermediário, já resolvem o problema tranquilamente. Eu particularmente gosto muito do Olímpicos Corre 3. Foi um tênis que eu comprei, me adaptei muito, o sistema de amortecimento dele muito bom. Estou muito feliz com o tênis. Então, se serve a dica, Olímpicos Corre 3. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721. Instagram dele, você pode segui-lo aí, né? É o Dr. Anderson Sérgio. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a força que Marcos está dando hoje, veio de verde em nossa homenagem. Né? Eu sei que ele torce pro Flamengo, mas ele tem um carinho todo especial pelo Palmeiras. Aí isso é gratificante demais. Então agradeço aí a força e um abraço, né? Um feriado abençoado para todos nós aí, uma ótima semana. E Dr. Anderson volta na próxima semana aqui no nosso quadro